bom dia a todos e todas que estão aqui acompanhando a coletiva do consumo nos lares brasileiros em junho de 2026 da Abras. Hoje nós vamos trazer o índice Abras Mercado com a cesta de 35 produtos de largo consumo nos supermercados. O recorte da cesta de 12 produtos básicos com variações nas 5 regiões do país e também vamos trazer os dados consolidados do primeiro semestre de 2026 e os dados de consumo durante a Copa do Mundo de Futebol e as tendências e comportamento do consumidor. Para apresentar os dados, nós convidamos o vice-presidente da Abras, Márcio Milan, que lidera o Departamento de Economia e Pesquisa e a vice-presidência institucional da Abras. Márcio Milan, muito bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez aí na última quinta-feira do mês aí para apresentar aí o consumo nos lares, né? Então, mais uma vez, bom dia. Em nome do nosso presidente João Galassi, quero agradecer a presença de todos e também sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a presença dos jornalistas que estão conosco para acompanhar a divulgação dos dados do consumo nos lares brasileiros. Hoje, vamos apresentar os principais movimentos do consumo, a variação de preços e os fatores que influenciaram o comportamento das famílias ao longo do primeiro semestre. Vamos começar com uma leitura da conjuntura econômica. Na sequência, apresentamos o indicador consumo nos lares brasileiro. Também vamos trazer uma análise sobre o comportamento do consumo durante a Copa do Mundo. Depois, passamos ao Abras Mercado, nossa cesta de 35 produtos de largo consumo. E, por fim, fazemos um recorte específico da cesta de 12 alimentos básicos. Antes de entrar nos resultados do consumo, vamos olhar rapidamente para os principais fatores da conjuntura econômica: o emprego, inflação oficial e os recursos disponíveis às famílias. A taxa de desemprego no Brasil recuou a 5,4% no trimestre até junho. A desocupação estava em 6,1% nos 3 meses encerrado em março, que servem de base de comparação. Já o rendimento real habitual recebido de todos os trabalhos foi estimado em R$ 3.738, registrando estabilidade frente ao trimestre de janeiro a março de 2026 e crescimento de 2,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Outro ponto importante da conjuntura é a inflação. Em junho, o IPCA desacelerou para 0,16%, abaixo dos 0,8% registrado em maio. No acumulado do semestre, a alta foi de 3,36%. O destaque do mês foi o comportamento de alimentos e bebidas, que teve queda de 0,24% depois da alta de 1,33% em maio. Esse movimento de acomodação dos preços em junho também aparece, como vamos ver mais adiante, nos dados do Abras Mercado. Ao mesmo tempo, além do comportamento dos preços, é importante observar os recursos que chegaram às famílias e ajudaram a compor o orçamento no período. Entre maio e junho, a Receita Federal pagou cerca de 32 bilhões nos 2 primeiros lotes de restituição do imposto de renda, pessoa física 2026. Também permaneceram em circulação os recursos da antecipação do 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS, estimado em 78,2 bilhões, que foram pagos de abril até junho. Em junho, o Bolsa Família transferiu 13,1 bilhões para 19 milhões de beneficiários. O quinto lote do PIS/PASEP movimentou cerca de 5,5 bilhões.
Houve ainda a liberação de 2,6 bilhões para o pagamento de atrasados do INSS. Ao longo de 2026, outro fator de sustentação da renda é o reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores da educação básica pública, em vigor desde janeiro, cujo impacto estimado na economia é de 6,4 bilhões. Depois dessa leitura da conjuntura econômica, vamos agora aos resultados do consumo nos lares brasileiros. Ao olhar a trajetória de janeiro a maio, vemos uma evolução positiva do consumo nos lares brasileiros. Um dos meses de maior destaque foi maio, com crescimento de 3,93% na comparação com maio do ano passado. Antes disso, o indicador já vinha mostrando resultados positivos, especialmente em março, com alta de 3,20%. Em abril, com avanço de 3,17%, ambos na comparação anual. O resultado de maio, como destacamos na última entrevista coletiva, foi influenciado por um conjunto de fatores favoráveis. Tivemos recursos adicionais em circulação na economia, o efeito calendário, já que maio foi o único mês do semestre com 5 sábados e 5 domingos, dias de maior movimentação dos consumidores nas lojas, e a sazonalidade do Dia das Mães, uma data que tradicionalmente movimenta o consumo nos lares. Chegamos agora ao resultado de junho. Ele consolida a leitura do período e nos permite observar não apenas o desempenho do mês, mas também a trajetória acumulada no consumo nos lares. Encerramos o primeiro semestre com alta acumulada de 2,49%. Em junho, o indicador cresceu 1,86% na comparação com junho do ano passado. Na comparação com maio, houve um avanço de 0,48%. O resultado do semestre confirma a resiliência do consumo nos lares. Mesmo com pressão concentrada em itens importantes da cesta Abras Mercado, a sustentação da renda pelo mercado de trabalho e a circulação de recursos relevantes contribuíram para manter o consumo positivo. Observamos um comportamento mais planejado, com maior atenção às promoções, comparação de preços e seletividade na composição da cesta. Agora vamos falar do comportamento do consumo na Copa. Embora junho tenha crescido em ritmo mais moderado, semanas com jogos de maior mobilização da Copa do Mundo estiveram associados a um desempenho mais dinâmico em categorias que nós chamamos de consumo de ocasião. Esse comportamento, no entanto, deve ser lido em conjunto com o momento do orçamento das famílias. A semana de estreia do Brasil combinou dois fatores importantes: a mobilização em torno dos jogos e um período ainda próximo ao recebimento de salários, quando parte dos consumidores tende a ter maior disponibilidade de renda. Ao longo do mês, o movimento não ocorreu de forma uniforme entre as categorias e variou conforme o calendário da competição, a participação da seleção brasileira, as promoções e a organização do orçamento familiar. Na composição da cesta da Copa de 2026, vemos que os maiores pesos estão em categorias muito ligadas aos encontros em casa. O principal destaque são os cortes bovinos, com 17,2% da cesta. Depois aparecem cervejas, com 13,1%, cortes de frango, 11,4%, embutidos de carne, com 10,9%, e refrigerantes, com 10,3%. Juntas, essas 5 categorias representam mais de 60% da cesta analisada no período. Também aparece com participação relevante os chocolates, com 8%, e os salgadinhos,
para aperitivo com 7,1%. Ou seja, a Copa movimentou tanto itens de conveniência quanto produtos ligados ao preparo de refeição aos momentos de encontro nos lares. Quando comparamos com a Copa do ano anterior, vemos uma mudança na hierarquia das categorias de maior contribuição. Em 2022, os principais destaques foram salgadinhos, cervejas e carnes in natura. Já em 2026, a carne in natura passa a aparecer como o principal destaque, seguido por cerveja, refrigerante, chocolate e salgadinhos. Agora, passamos ao Abras Mercado, a nossa cesta de 35 produtos de largo consumo. Aqui analisamos a variação de preços dessa cesta ao longo do primeiro semestre. Mesmo com a leve retração registrada em junho, a cesta encerrou o semestre com um patamar elevado. De dezembro a junho, o valor médio do Abras Mercado passou de aproximadamente R$ 800,35 para R$ 852,54. Ou seja, houve um acréscimo de pouco mais de R$ 52 no valor médio da cesta de 35 produtos. Isso mostra que a queda de junho trouxe uma acomodação pontual, mas não eliminou a pressão acumulada ao longo do semestre, especialmente entre março e maio. Entre os produtos básicos, as maiores pressões no primeiro semestre vieram do feijão e do leite longa-vida. O feijão acumulou alta de 52,82% no período, sendo o principal destaque entre os itens básicos. Já o leite longa-vida também teve avanço expressivo com alta acumulada de 22,9%. Em sentido oposto, alguns produtos básicos ajudaram a compensar parte das pressões da cesta no primeiro semestre. As principais quedas foram registradas no café torrado e moído, com um recuo de pouco mais de 11%, e no açúcar refinado, com queda de 10,78%. Também ficaram mais baratos o óleo de soja, com retração de 9,24%, e a farinha de trigo, com 4,78%. Entre os vegetais frescos, as maiores altas vieram do tomate e da batata, ambas acima de 82% no acumulado do ano. No período, a cebola também subiu mais de 53%. A alta da cesta foi generalizada no país, embora com diferentes intensidades entre as regiões. O Nordeste liderou a variação com um avanço de 8,6%. Na sequência, aparece o Norte, com a alta de 7,81%. A região também registrou o maior valor médio da cesta entre as macro-regiões, chegando a R$ 941. O Sul teve avanço de 6,79%, o Centro-Oeste de 6,31% e o Sudeste acumulou alta de 6,05% no semestre. Agora, o recorte da cesta de 12 produtos básicos. O preço médio nacional acumulou alta de 4,99% no primeiro semestre. Esses valores, a cesta passou de R$ 340,39 em dezembro de 2025 para R$ 357,39 em junho de 2026. Na passagem de maio para junho, a variação foi de apenas 0,08%, ou seja, o valor médio ficou praticamente estável em relação aos R$ 357,10 registrado em maio. Assim como na cesta ampliada, a principal pressão veio do feijão, do leite longa-vida, da carne bovina, corte do dianteiro. Também contribuíram a margarina cremosa com alta um pouco mais de 5%, o queijo mussarela com 3% e da farinha de mandioca com um avanço de 1,85%.
Em sentido oposto, registraram retração o café, o açúcar refinado, o óleo de soja e também a farinha de trigo. No acumulado do primeiro semestre, a maior variação ocorreu no norte, com avanço de 8,19%. Na sequência, aparece o Nordeste, com alta de 5,97%. No Sul, o avanço foi de 5,66%. No acumulado do primeiro semestre, a maior variação ocorreu no Norte, com avanço de 8,19%. Na sequência, aparece o Nordeste com alta acumulada de 5,97% e no Sul o avanço foi de 5,66%. O Centro-Oeste registrou alta de 4,76%. Já a menor variação acumulada ocorreu no Sudeste, onde a sexta avançou 4,16%. Era isso que eu queria apresentar até o momento. Agradeço a participação de todos e permaneço à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Ao final da coletiva, a nossa assessoria enviará o material completo apresentado até aqui. Obrigado a todos. Muito obrigada, Márcio. Nós vamos abrir então para as perguntas da imprensa. Elas podem ser feitas levantando a mãozinha no Zoom ou pelo chat. Peço apenas que se identifique pelo nome e veículo, por favor. Temos perguntas? Esperando para ver se aparece alguma pergunta. Adriana Matos está com a mãozinha levantada. Oi, bom dia. Posso falar? Oi, pode. Bom Sim, dia, pode Adriano. falar. Ok, obrigada. Oi, do seu Márcio, quanto tempo? Bom dia. Tô vendo aqui, você nos esqueceu, hein? Não, de jeito algum. De jeito algum. Bom dia a todos. Doutor Márcio, o que o senhor comentou inicialmente bate muito com o que a gente tem ouvido dos empresários nos últimos meses, até nas últimas semanas. Tem uma preocupação razoável com o retorno da inflação, não com o retorno da inflação pelo efeito nominal na receita, porque ele sempre ajuda no efeito nominal, mas pelo efeito prolongado, né, pelo poder de consumo que tem sempre um efeito negativo, e por uma desaceleração mesmo, né, uma desaceleração no volume. O volume não está vindo, né, tem uma preocupação grande pelo efeito no volume e de venda dos supermercados e tacarejos. O senhor comentou um pouco de uma seletividade, e o senhor falou de um ritmo mais moderado em relação a maio e junho, me pareceu nessa passagem dos meses. Eu queria que o senhor desse um pouco mais de cor em relação a isso, o que o senhor ouviu em relação a esse movimento, e mesmo assim vocês decidiram manter o 3,20 de projeção. A ideia é esperar um pouco para vir o que vai vir de julho e agosto, para de repente pensar numa revisão eventual desse 3,20. Qual que é a ideia de vocês daqui para frente? Ô, Adriana, bem colocado isso. Nós temos outros dados que nós acompanhamos basicamente diariamente e que ele demora aí um período aí para começar a se refletir. Quando nós analisamos aí esse crescimento até agora, a gente observa que o maior deles vem pelas novas lojas que estão sendo inauguradas. Então, quando você compara as mesmas lojas versus as lojas que estão sendo inauguradas, que é o total que nós apresentamos aqui, a gente vê um ritmo maior. E por que esse número que nós estamos mantendo de crescimento para o segundo semestre? A gente tem alguns elementos que nos indicam isso. Primeiro,
são exatamente esse comportamento que nós estamos vendo, que a quantidade de lojas que ainda vão ser inauguradas agora no segundo semestre, ela é muito maior do que as que foram inauguradas até agora. Eu volto daqui a pouco para falar sobre isso também. O outro ponto é a questão que a gente acabou de ver aí, o histórico do desemprego. Nós atingimos aí talvez um dos menores índices aí de desemprego ao longo aí da série histórica. O ponto que a gente tem observado também, que são esses três elementos que eu vou fechar agora, é que a gente observa que o consumidor ele tem procurado assim e com a facilidade que tem hoje de pesquisar muito mais do que pesquisava antes e aproveitar as promoções. Todas as vezes que nós observamos esse movimento de inauguração, a gente verifica que tem uma quantidade de promoções muito grande que são negociadas entre a empresa e a indústria, e isso então tem sustentado, esses fatores têm sustentado nós mantemos esse crescimento de 3,2. E nós sabemos também que no segundo semestre também, esse ano, diferente aí de anos anteriores, nós temos as eleições. E as eleições também, ela movimenta muito também a economia. Então, por isso, esses são os fatores que a gente tem observado aí, no sentido de manter o nosso crescimento aí de 3,2. Só uma dúvida, sobre as novas lojas e as antigas, vocês têm percebido que as novas lojas elas têm tido um desempenho melhor, é isso? Os semi-store sales é que está indo muito mal, né? As antigas. Porque, no fundo, essa medição é uma medição mais específica, porque normalmente elas são feitas mais pelas empresas, porque a gente tem visto e acompanhado um ritmo, quando nós comparamos com o ano anterior, a gente tem visto um ritmo mais acelerado de investimento das empresas é, na inauguração dessas novas lojas. E tem um dado que nós vamos, Isso é com para tentar bastante. melhorar, né, seu Márcio? Quando eles fazem isso, é para tentar melhorar o top line, né? Essa tentativa de abrir mais loja. Porque Sim, não tão, porque a antiga não está dando o resultado que estava esperando e começam a expandir, melhor reformar, tentar reformar, mesmo sem para tentar melhorar a venda. não, e também que eu colocaria é que e aí é um movimento um pouco natural, porque quando há inauguração, há um esforço grande, mesmo da própria empresa, em fazer as promoções. Então, muitos consumidores que, num determinado momento, ele estaria comprando numa loja, ele vai aproveitar a promoção e a abertura dessas lojas. E essas lojas podem estar, talvez, muito mais próximo do que estava a outra. Então, isso é um movimento um pouquinho natural, né? E o que nós estamos observando, se isso é um período só, no período de inaugurações, ou realmente tem a tendência. A gente vê também que agora no segundo semestre, pelos investimentos das empresas, tem muitas lojas que estão sendo inauguradas. E o que a gente verifica também, Adriano, é um movimento que nós passamos a medir a partir do ano passado, que ainda são movimentos que não são tão relevantes, mas que são a quantidade de lojas que estão sendo programadas para abrir ainda em lojas em condomínio, loja que nós chamamos de container. Tá certo que ela tem ali um mix de produto menor, mas ela tem uma conveniência muito maior, né? Então, a gente fez a primeira medida em 2025, que divulgamos em abril, mas a gente tem observado que esse movimento, tanto dos mini mercados, e também que tem um crescimento grande, que isso acaba trazendo uma conveniência maior ali no dia a dia, que muitas vezes o próprio consumidor não estava programado para fazer aquela compra, e ele acaba fazendo devido à conveniência. Entendi. Obrigada, doutor seu Márcio. Mais alguma pergunta? Ou com mãozinha levantada, ou aqui no chat. Não tem nada no chat. Vamos ver se alguém quer perguntar. Então, Raquel, acho que Não nós temos passamos. mais.
Não temos mais nenhuma Então, pergunta. A gente pode ir para as considerações finais. Jaquel, acho que é importante a gente, quer dizer, primeiro registrar, né, que a gente vem aí todos os meses passando essas informações e observando principalmente o comportamento que a gente agora começa a acompanhar um pouco mais dessa questão da seletividade das cestas. Eu acho que é um outro ponto que talvez a gente possa trazer aí na próxima coletiva aí do mês de agosto, como que a gente está enxergando o consumidor, talvez trazer mais algum dado sobre isso, que é a questão da seletividade. Eu até tinha anotado uma observação aqui para encerrar. Vou pegar aqui essa anotação que eu achei bastante conveniente para esse momento, né? Que, no fundo é o seguinte, olha, o que a gente tem visto, quer dizer, no final do dia, o que interessa para o consumidor assim, é procurar e pesquisar. Dado essa diversidade que ele tem aqui no mercado brasileiro, que é diferente de outros mercados. Quando nós comparamos o Brasil com outros países, a gente vê que a concorrência aqui é muito maior. Tem países, por exemplo, que três redes de supermercados fazem 100% do faturamento. E aqui, três redes de supermercados faz 21% do faturamento. E aí você precisa de mais mil e tantas lojas para poder chegar aí a 80% do faturamento. Então isso realmente é um grande diferencial do Brasil e tem ajudado aí manter esse consumo aí resiliente aí nesse período. Que era essa observação. Agradeço então em nome do nosso presidente Galassi, todos que estiveram com a gente aqui e convidar já para a próxima do dia, para o final aí do mês de agosto. Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigada a todos que acompanharam pelo canal da Abras no YouTube. E vamos reforçar que no final da coletiva nós vamos enviar o release e a apresentação que vocês puderam ver com as explicações do nosso vice-presidente, Márcio Milan. Muito obrigada, um ótimo dia.